que postar quando você não tem nenhum projeto novo para mostrar. Muitos arquitetos param de produzir conteúdo ou até mesmo acham que não tem o que mostrar por não terem projetos novos. Então, sempre vem aquele pensamento de não terminei nenhuma obra, não tenho fotos novas ou simplesmente estou sem projeto para postar. O problema é que a gente não pode confundir conteúdo com portfólio. E dentro da criação de conteúdo, existem várias coisas que nós, arquitetos, podemos fazer além de postar projeto. Então hoje, nesse vídeo, eu vou te contar algumas dessas coisas para te dar uma luz aí e você começar a criar e olhar para o conteúdo de uma outra forma. A primeira coisa que pode virar conteúdo, e normalmente é um conteúdo bem legal e bem quente para conversar com o teu cliente, são as dúvidas que os teus clientes mesmo fazem para você. Então, às vezes, aquela pergunta que aparece numa reunião, ou às vezes algum comentário que um amigo fez em relação ao teu trabalho, ou às vezes a pergunta que aparece quando tu vai apresentar uma proposta, falar sobre o teu processo, todas essas dúvidas, elas podem sim virar um conteúdo e, se muito bem elaborado, vai conversar diretamente com o teu perfil de cliente ideal. Com certeza vai se conectar com ele também. Outro conteúdo que dá super certo, além de postar só o projeto em si, são as decisões que você teve em relação àquele projeto. Então, às vezes, um material que tu utilizou que naquele contexto não seria utilizado, às vezes uma mudança de layout e como você pensou naquela solução. Daqui a pouco, uma solução diferente que você fez em marcenaria, em marmoraria, enfim. O cliente, ele gosta também de entender como que você pensa e como que foi que você pensou na solução específica para a necessidade daquele outro cliente. Então é importante falar também de uma forma que você mostre que aquela solução ela foi personalizada e pensada para aquele cliente dentro daquele projeto. Outra coisa que a gente faz todo dia, mas que a gente nunca pensa em trazer como conteúdo, são os nossos bastidores. Então, as visitas que a gente faz em obra, as escolhas de materiais, o desenvolvimento do projeto, às vezes a organização do nosso escritório, as reuniões internas que a gente faz, mostrar a realidade, mostrar também o que acontece por trás do projeto bonito, é muito legal, porque além de trazer confiança, mostra também que você tem um cuidado além do final, né, do projeto. Então, todas as etapas, elas são muito bem pensadas e isso gera muita confiança para dentro do cliente. Outra coisa também muito legal para trazer dentro do conteúdo são os erros que você evita. Então, às vezes, erros que você já cometeu, né, em reforma, em planejamento, em contratação, enfim. Erros de obra mesmo, aqueles problemas que às vezes acontecem, são normais, mas às vezes o cliente ele não tem essa noção do que pode acontecer. Então, trazer isso também para uma realidade, claro que sempre mostrando como você solucionou aquilo, é um storytelling muito interessante para o cliente entender também, não só do teu projeto, mas também do teu acompanhamento em obra, da tua solução em relação a fornecedores. Então, tudo isso mostra que o teu processo ele é bem estruturado. Outro conteúdo super legal também é trazer os feedbacks de clientes, então contar as histórias dos clientes. Isso é bem interessante, às vezes a gente sabe que é um pouco mais difícil, mas se tiver a oportunidade, é interessante, às vezes não mostrar o projeto inteiro daquele cliente, mas contar realmente o que é aquele projeto para aquele cliente, né? Às vezes é uma casa nova, às vezes é uma nova conquista, às vezes é a formação de uma família, ou um negócio novo, né? Um empreendimento novo. Então, trazer essa história por trás, traz essa conexão, mostra também o cuidado que você tem em relação à história do cliente e principalmente na realização do sonho junto com ele. Outra coisa também que é interessante trazer, e às vezes a gente até pincela isso, sobre a opinião profissional. Hoje, como a gente tem muitas mostras de arquitetura, eventos, feiras, então é legal também trazer o teu olhar em relação a isso, né? Ao que tu tem de opinião em relação a tendências, ou daqui a pouco se tem algo que você faria diferente, às vezes alguma situação que você viveu na profissão e, né, quer repassar como aprendizado. Então a tua visão, ela também acaba sendo um conteúdo para dentro da tua profissão. E a lembrar também que o conteúdo ele não vai depender só do projeto, da obra em si, mas de todo o contexto que envolve. Então, às vezes, os estudos,
os materiais, as reuniões, os mood boards que a gente cria, às vezes um croquis que você desenhou ali junto com a sua estagiária. Então, tudo isso pode virar conteúdo. É a gente começar a ter um pouco mais de intencionalidade em olhar para o nosso dia a dia e às vezes até romantizar um pouco a nossa rotina para trazer esse conteúdo para dentro da nossa rede social. E sempre lembrar que é importante a gente entender também o que o nosso cliente gosta de ver e de consumir. Porque se a gente começa dependendo só de projeto pronto, é normal que às vezes você vai ficar sem aparecer algumas semanas, porque a nossa rotina é uma loucura e só depender do projeto pronto não vai gerar um fluxo alto de conteúdo. Então, o desafio maior aqui na criação de conteúdo não é só ter o projeto, né? Mas é aprender a realmente enxergar o conteúdo no que você faz todos os dias.